Um fazendeiro sem nada a perder ofereceu água aos guerreiros que haviam tirado tudo dele. Mas o que aqueles guerreiros não sabiam era que o homem diante deles já havia perdido a única coisa que valia a pena proteger. E quando a poeira baixou naquele dia, a mulher que os liderava faria uma escolha que desafiaria todas as leis de sobrevivência que ela conhecia. Você está prestes a descobrir como um ato de compaixão impossível se tornou o momento que mudou uma guerra que ninguém acreditava poder acabar. 3 dias sem chuva. Kallen Driden puxou o balde do poço, os braços ardendo com a dor familiar da repetição. A corda estava se desgastando. Ele havia notado isso ontem. Hoje, notou de novo. Amanhã notaria até que finalmente se rompesse, e ele teria que fazer outra com tiras de couro que não possuía. A água balançou contra as laterais de madeira, e ele a colocou perto do poste da cerca, onde o chão ainda estava rachado desde o último verão. O rancho se estendia atrás dele como uma promessa quebrada. 2 cavalos em um curral que deveria abrigar 20. Um celeiro com frestas nas paredes largas o suficiente para ver através. Campos que não produziam uma colheita decente havia 3 temporadas. Mas o poço ainda dava água. Água limpa e fria, doce, não importava o quanto a terra ao redor secasse. Ele os ouviu antes de vê-los. O som de movimento pelo mato a leste. Não um movimento cuidadoso, desesperado. A mão de Kallen foi ao lado do corpo. Não encontrou nada. Ele havia vendido o rifle 4 meses antes para pagar por ração. A faca na bota teria que bastar, embora soubesse que não seria o suficiente. 5 figuras emergiram da linha das árvores. Ele reconheceu o que eram imediatamente. Guerreiros, Apache. 3 homens, 2 mulheres, todos se movendo de forma errada, feridos. Um dos homens era meio carregado pelos outros. A mulher à frente tinha o ombro envolto em um pano encharcado de sangue, mas andava com a coluna ereta, os olhos vasculhando a propriedade com a precisão de quem sobreviveu por antecipar ameaças antes que elas surgissem. Naeli. Ele ainda não sabia o nome dela, mas via a autoridade na forma como os outros se curvavam à sua liderança. Ela parou a uns 10 metros do poço, e o grupo parou com ela. Seu olhar fixou-se no balde de água junto ao poste da cerca. Depois se moveu até Kallen, e de volta à água. Ninguém falou. O sol estava diretamente acima, queimando-lhe a nuca. Um dos guerreiros, mais jovem que os outros, tinha a mão perto da arma. A tensão em seu maxilar denunciava a dor. Todos estavam feridos. Kallen via isso na forma como se sustentavam, no leve tremor de seus corpos, na maneira como olhavam para o poço como se ele pudesse desaparecer. Naeli deu um passo à frente. Apenas um. Seus olhos nunca deixaram o rosto dele. Ela esperava que ele corresse, pegasse uma arma ou chamasse por ajuda que não viria. Kallen já vira aquele olhar antes, o de alguém traído tantas vezes que a confiança se tornará uma língua estrangeira. Ele se abaixou devagar e pegou o balde. A água tremeu. 5 pares de olhos seguiram o movimento. Kallen deu 3 passos em direção a eles e parou. A mão do jovem guerreiro apertou a arma. Naeli ergueu a outra mão levemente, um gesto que o congelou. Kallen colocou o balde no chão entre eles. Depois recuou. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Mas suas mãos não tremiam. Ele havia feito sua escolha. Agora viveria com o que viesse depois. Naeli o encarou. O momento se estendeu como fio esticado. Atrás dela, um dos guerreiros disse algo em uma língua que Kallen não entendia. Soava como um aviso. Ela não respondeu. Seus olhos ainda estavam presos nos dele, procurando a armadilha, o truque, a traição que certamente viria. Mas Kallen apenas esperou. A água estava entre eles como um teste que nenhum dos dois sabia como passar. O silêncio se quebrou quando o guerreiro ferido caiu. Suas pernas cederam, e o homem que o segurava mal conseguiu impedi-lo de bater com força. O som do corpo atingindo a terra foi como uma pedra caindo em água parada. O olhar de Naeli se desviou por um instante, mas foi o suficiente. Ela tomou uma decisão. Moveu-se até o balde. Não rapidamente, cada passo era deliberado, seus olhos alternando entre Kallen e a água. Quando chegou, ajoelhou-se lentamente, o movimento rígido por causa do ombro ferido. Sua mão tocou a borda do balde. Ela o ergueu e bebeu. A água escorreu por seu queixo, e ela não se deu ao trabalho de limpá-la. Depois, levou o balde até os outros.
O jovem guerreiro, Mado, pegou-o de suas mãos no instante em que ela se aproximou. Bebeu como um homem se afogando, depois passou ao guerreiro mais velho ao lado. Cana bebeu com mais cuidado, o rosto enrugado não mostrando emoção alguma. O balde passou entre eles até chegar ao homem caído. Inclinaram-lhe a cabeça, despejaram água entre seus lábios rachados. Parte entrou. A maior parte não. Calém observava de onde estava. Não se moveu. As mãos pendiam soltas ao lado do corpo, relaxadas, mas prontas. Naeli se endireitou e voltou a encará-lo. O balde estava vazio agora. Ela o segurava com uma mão, estudando-o com uma intensidade que fez sua pele arrepiar. Por quê? A voz era áspera, a palavra moldada com dificuldade em uma língua que não era dela. Calê não respondeu de imediato. A pergunta tinha respostas demais, e nenhuma faria sentido para alguém que passará anos aprendendo que sobreviver significava nunca confiar no inimigo. Ele olhou além dela, para o guerreiro ferido no chão, para a forma como os outros se posicionavam ao redor, protetores. Vocês precisavam, disse por fim. Mado disse algo cortante em sua língua. Soava como uma acusação. Naeli ergueu a mão novamente, o mesmo gesto de antes que o silenciou. Manteve os olhos em Calém. Teu povo mata o meu, disse. O meu mata o teu. Tu dá água. Eu dou água, respondeu Calém. A simplicidade da frase pareceu confundi-la mais do que tranquilizá-la. Ela olhou para o grupo, depois para o poço, depois para o rancho atrás dele, calculando. Calém podia ver os pensamentos por trás dos olhos dela. Isso era uma armadilha. Tinha que ser. Homens como ele não ajudavam sem querer algo em troca. Não depois de tudo o que acontecerá entre seus povos. Mas não havia outros homens. Nenhum rifle apontado das janelas. Nenhum cavalo selado, pronto para persegui-los. Apenas um homem de mãos vazias e um poço que ainda dava água. Naeli deu um passo à frente. Calém tensionou os músculos, mas não se moveu. Ela estava perto bastante para que ele visse as linhas de dor ao redor de seus olhos, o modo como segurava o ombro ferido um pouco à frente, protegendo-o perto o suficiente para matá-lo, se quisesse. O poço, ela disse, apontando. Mais água lá? Sim. Tu deixa a gente pegar? Calém olhou novamente para o guerreiro caído. Sua respiração era fraca, a pele pálida demais. O que quer que tivesse acontecido, ele precisava de mais do que água, precisava de descanso, tratamento, tempo. Coisas que não teria se continuassem fugindo. Levem o que precisarem, disse Calém. Matt se levantou bruscamente, a mão indo para a faca. Disse algo rápido e furioso para Naeli. Ela respondeu na mesma língua, o tom afiado bastante para cortar. A troca se repetiu 2 vezes antes que Matt se calasse, o maxilar travado, mas a mão ainda próxima da arma. Naeli virou-se de volta para Calém. Ele diz que você envenenou a água. Que espera a gente morrer. A água está limpa, respondeu Calém. Eu bebo dela todos os dias. Ela o observou por mais um longo momento. Então passou por ele, caminhando em direção ao poço. Calém se virou para acompanhá-la com o olhar. Ela espiou dentro da escuridão e depois abaixou o balde pela corda desgastada. O som do balde tocando a água ecoou de volta. Quando puxou novamente, bebeu outra vez, mais fundo desta vez. Estava testando. A água era limpa. Soube assim que ela tocou seu estômago. Sem veneno, sem truque, apenas água. Ela olhou para Calém por cima da borda do balde. Pela primeira vez, algo diferente de desconfiança cruzou seu rosto. Algo mais próximo de confusão, ou talvez reconhecimento. Mas antes que qualquer um deles pudesse falar, Kahana gritou um aviso. Sua voz era urgente, o braço apontando para o leste, de volta à linha das árvores de onde tinham vindo. Calém seguiu o gesto, e sentiu o estômago afundar. Havia movimento no mato outra vez. Mas não eram guerreiros. Eram cavaleiros, pelo menos 6, e vinham rápido. Os cavaleiros irromperam pela linha das árvores como uma tempestade se aproximando. 6 homens a cavalo, rifles visíveis nas celas, rostos duros, determinados. Calém reconheceu o homem à frente imediatamente. Garré Fils, fazendeiro de uma propriedade a uns 25 quilômetros ao sul. O tipo de homem que media seu valor pela quantidade de terra que possuía e pelo medo que inspirava. Os guerreiros Apache reagiram instantaneamente.
Mato e Cana se moveram para os flancos de Naeli, formando uma linha protetora diante do companheiro caído. A mão de Naeli foi a arma, o ombro ferido esquecido na onda de adrenalina. Estavam cercados, exaustos, feridos, e agora presos ao ar livre, sem lugar para correr. Calém se posicionou entre eles e os cavaleiros que se aproximavam. Não havia planejado isso. Seus pés simplesmente o levaram até ali, colocando seu corpo no espaço onde a violência estava prestes a explodir. Fis puxou o cavalo a uns 6 metros de distância, os outros formando um semicírculo atrás dele. Seus olhos percorreram a cena, os guerreiros Apache, o balde de água, Calê no meio de tudo. Sua expressão passou de determinação a confusão, e depois a algo mais sombrio. Driden, disse Fis, a voz atravessando o ar quente. Afaste-se. Calê não se moveu. Estamos rastreando esses invasores há 2 dias, continuou Fis. Atacaram a fazenda dos Morrison. Mataram o gado, queimaram suprimentos. Vamos levá-los. Atrás de Calém, Naeli falou calmamente em sua língua. Ele não entendeu as palavras, mas compreendeu o tom. Ela estava dizendo a seu povo para se preparar para lutar, ou morrer lutando, em vez de serem capturados. Eles vieram buscar água, disse Calém. Só isso. Fis se inclinou para a frente na cela. Está ajudando inimigos agora, Driden? Depois do que eles fizeram com a sua. Ele parou, mas as palavras já tinham ficado no ar, incompletas, porém claras. O maxilar de Calém se contraiu. Eles precisavam de água. Eu dei. Eles vão embora. Como o inferno que vão, respondeu um dos outros cavaleiros, um homem jovem com uma cicatriz no rosto, erguendo levemente o rifle. Eles vêm conosco. Mortos ou vivos, tanto faz. Mato mudou o peso do corpo, a mão apertando o punho da faca. O movimento atraiu a atenção de 2 outros cavaleiros, que ajustaram a empunhadura das próprias armas. O ar pareceu se comprimir, como um instante antes do relâmpago cair. Olhe bem para eles, Garré, disse Calém, mantendo a voz firme. Tem um homem que mal consegue ficar de pé. Não são invasores. São sobreviventes. Sobreviventes que mataram o gado dos Morrison e deixaram a família sem comida pro inverno, rebateu Fis. Quer defender isso? Quero impedir mais mortes, respondeu Calém. Aqui. Agora. O cavalo de Fis bateu o casco no chão, inquieto com a atenção do dono. Atrás dele, os outros homens se mexiam nas celas, impacientes. Calém via isso, o tamborilar dos dedos contra os rifles, o desejo por uma briga que tinham vindo buscar. Você está cometendo um erro, Driden, disse Fis. Essas pessoas são seu inimigo. Vão te matar assim que virar as costas. Calém lançou um olhar por sobre o ombro a Naeli. Ela o observava com aqueles olhos intensos, tentando entender o que estava acontecendo, o que aquele homem estava fazendo ao ficar entre o povo dela e os rifles apontados. A mão dela ainda estava na arma, mas ela não a puxara. Estava esperando. Calculando. Talvez, disse Calém, voltando-se para Fis. Mas essa é uma escolha minha. Não sua. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer discussão. O rosto de Fis endureceu, os lábios se comprimindo em uma linha fina. Ele olhou para os homens, depois de volta para Calém. A matemática era simples. 6 cavaleiros armados contra um fazendeiro desarmado e 5 guerreiros feridos. Mas Calém estava no meio. E, para chegar aos Apache, eles teriam que passar por ele primeiro. Você está protegendo eles, disse Fis lentamente, como se testasse as palavras. Estou em minha terra, respondeu Calém. E estou mandando você ir embora. Um dos cavaleiros riu. Foi um som áspero, sem humor. Ouviram isso? O homem enlouqueceu. Mas Fis não riu. Estava estudando Calém com uma nova atenção, tentando entender o que havia mudado naquele homem que conhecia há anos. O homem que perderá tudo por causa daquele conflito e deveria ser o primeiro a querer vingança. Atrás de Calém, Naeli abaixou lentamente a mão da arma. O gesto foi pequeno, mas Cana percebeu. Depois, Mato. A tensão nos corpos deles diminuiu apenas um pouco, mas diminuiu. Fis também percebeu. Viu como os guerreiros reagiam à presença de Calém. Viu como o confronto se transformará em algo que ele não esperava. Seu cavalo recuou um passo, sentindo a pressão dos joelhos do cavaleiro. Isso não acabou, Driden, disse Fis. Nem de longe.
Puxou as rédeas e fez sinal para os homens. Eles o seguiram, relutantes, mas obedientes. Os 6 cavaleiros voltaram para a linha das árvores, o passo mais lento agora, como se Fis ainda estivesse considerando mudar de ideia. Kalem os observou até desaparecerem no mato. Só então permitiu-se respirar. As mãos tremiam agora, a adrenalina enfim o alcançando. Ele se virou para os guerreiros Apache. Naeli o encarava, não mais com desconfiança, mas com algo completamente diferente. O guerreiro ferido se chamava Takakota. Kalem soube disso quando Kana pronunciou o nome em voz baixa ao verificar a respiração do homem. O nome em si nada significava para Kalem, mas o peso com que foi dito, cheio de respeito e memória, dizia tudo. Aquele não era um guerreiro qualquer. Era alguém que importava. Naeli aproximou-se de Kalem devagar, os movimentos agora mais cautelosos do que quando havia chegado. A dinâmica entre eles havia mudado. Ele havia se colocado entre o povo dela e uma morte certa, e isso mudou a matemática da confiança de um modo que nenhum dos dois ainda compreendia por completo. Você faz inimigo, disse ela, apontando para onde Fis e seus homens haviam desaparecido. Por nós. Eu fiz uma escolha, respondeu Kalem. Naeli inclinou levemente a cabeça, estudando. Por quê? Era a segunda vez que ela fazia essa pergunta. Da primeira, ele dera uma resposta simples. Mas agora, diante do que acabará de acontecer, a resposta simples já não bastava. Ele olhou por cima do ombro dela para Takakota, deitado no chão. Depois para Mato, que ainda o observava com desconfiança, e Kahana, cujo rosto curtido pelo tempo não revelava emoção alguma. Há 4 anos, começou Kalem, devagar, eu tinha uma esposa. O nome dela era Rebeca. E uma filha, Eli. Tinha 6 anos. Naeli ficou completamente imóvel. Até mesmo Mato, que andava inquieto perto do poço, parou. Houve um ataque, continuou Kalem, a voz sem emoção, gasta de tanto repetir a história. Não pelo seu povo. Por colonos vestidos como se fossem do seu povo. Eles queriam as terras ao norte daqui. Achavam que, se começassem uma guerra, poderiam tomá-las. Ele fez uma pausa, as mãos se abrindo e fechando ao lado do corpo. Eles mataram Rebeca e Eli. Fizeram parecer que foram guerreiros. E funcionou. Começou a guerra que queriam. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores. Tinha forma e peso, pairando sobre todos. Descobri a verdade 6 meses depois, disse Kalem. Ouvi homens falando na cidade, se gabando. Conseguiram as terras que queriam. Minha família foi enterrada. Ele finalmente olhou direto para Naeli. Então, não. Você não é minha inimiga. Nunca foi. A expressão de Naeli mudou, algo se quebrou no controle cuidadoso que ela mantinha. Ela olhou para o próprio povo e depois de volta para Kalem. Quando falou novamente, sua voz saiu mais baixa. Meu marido, disse ela. Meus 2 filhos. Mortos por colonos. Colonos de verdade, não homens fingindo. Ela tocou o ombro ferido, distraída. Isso foi no mesmo dia. Já se passaram 3 meses. Aquele paralelo pairou entre eles, 2 perdas que não podiam ser comparadas, mas existiam no mesmo espaço de dor. Kalem entendeu, então, porque ela fora tão desconfiada, porque a confiança parecia impossível. Ela aprenderá a mesma lição que ele, só que do outro lado. Mato disse algo em sua língua, num tom ríspido. Naeli respondeu firme. O jovem guerreiro balançou a cabeça, claramente discordando, mas não insistiu. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado de Takakota para verificar seus ferimentos. Ele não confia, disse Naeli a Kalem. Não posso culpá-lo. Nem eu, respondeu Kalem. Não posso culpá-lo. Kana caminhou até o poço e abaixou o balde outra vez. Desta vez, sem hesitação, sem testar. Bebeu, depois levou água até Takakota. O gesto parecia um ritual, como uma barreira que começava a se dissolver lentamente. Seu homem precisa descansar, disse Kalem, indicando Takakota. Descanso de verdade, não só água. Naeli olhou para o celeiro e depois de volta para ele. Você oferece abrigo? Ofereço o celeiro. Não é muito, mas é melhor do que o chão aberto. E quando os cavaleiros voltarem? Perguntou ela, porque ambos sabiam que Fis voltaria.
Homens como eles sempre voltavam. Então a gente lida com isso, respondeu Kalem. Mato se levantou bruscamente, aproximando-se de Naeli e falando rápido, com gestos enfáticos. Ela ouviu em silêncio, o rosto impassível, e respondeu em um tom que não deixava espaço para discussão. O maxilar de Mato se contraiu, mas ele recuou. A hierarquia era clara. Naeli liderava, e sua palavra era final. Ela se virou para Kalem. Aceitamos. Mas eu fico do lado de fora. Vigio. Vigiar o quê? Perguntou ele. O momento em que você muda de ideia, respondeu ela simplesmente. Quando lembrar que somos inimigos, afinal. Kalem quis dizer que isso não aconteceria. Que ele já havia feito sua escolha e não voltaria atrás. Mas entendeu que palavras não significavam nada agora. Só ações. Só o tempo provaria se aquele frágil fio de confiança teria algum peso. Cana e Mato levantaram Takakota com cuidado, carregando-o até o celeiro. Kalem foi à frente, abrindo a porta. O interior era escuro e cheirava a feno velho, mas era seco e protegido do sol. Colocaram Takakota sobre uma pilha de palha num canto. Enquanto trabalhavam, Kalem notou algo, uma mudança sutil na forma como se moviam ao redor dele. Não era amizade, ainda. Mas também não era hostilidade. Uma aceitação cautelosa. Talvez o início de algo que não existia uma hora atrás. Ele saiu e encontrou Naeli perto do poço, a mão boa apoiada na borda de pedra. Ela olhava para o leste, para a linha das árvores, o corpo tenso, esperando os cavaleiros voltarem, esperando o próximo golpe. Mas o que saiu da mata não eram cavaleiros. Era uma mulher a pé, andando rápido, o vestido empoeirado e rasgado. Ela tropeçou ao entrar na clareira e parou ao vê-los. Os olhos se arregalaram de medo ao reconhecer Naeli como Apache. Então, desabou. Kalem chegou primeiro. Era jovem, talvez 20 anos, com cabelos loiros emaranhados de suor e terra. Respirava em arfadas curtas e desesperadas. Quando ele tocou seu ombro para ver se estava consciente, ela se encolheu, assustada. Está tudo bem, disse Kalem. Você está segura. Os olhos dela se abriram, turvos, selvagens, e caíram sobre Naeli, a poucos metros. A mulher gritou. Não alto, a garganta estava seca demais para isso, mas o som veio carregado de puro terror. Ela se arrastou para trás, tentando fugir de Naeli, de Kalem, de tudo. Por favor, arfou. Por favor, não. Por favor. Naeli deu um passo para trás, as mãos ligeiramente erguidas, mostrando que não queria machucá-la. Mas a mulher não via isso. Ela via uma guerreira Apache, e, na mente dela, isso só podia significar uma coisa. Kalem se colocou entre as duas, bloqueando a linha de visão. Olhe para mim, disse ele, calmo. Só para mim. O que aconteceu? De onde você veio? A respiração da mulher começou a desacelerar um pouco, o olhar se fixando no rosto dele. Fazenda Morrison, conseguiu dizer. Eles vieram. Muitos deles. Nós corremos. Meu irmão, ele mandou eu correr, e eu corri. Mas eu ouvi. Ela parou, o corpo inteiro tremendo. Eu ouvi os tiros. O estômago de Kalem gelou. Fazenda Morrison, o mesmo lugar que fiz mencionara, o mesmo ataque que ele usará como justificativa para caçar o grupo de Naeli. Ele olhou para Naeli, que observava tudo com uma expressão impossível de decifrar. Quantos atacaram? Perguntou Kalem. Pelo menos 20, disse a mulher, chorando. Talvez mais. Vieram ao amanhecer. Não tivemos tempo de... Ela não conseguiu terminar. Lágrimas corriam pelo rosto sujo. Meu irmão, meu pai, eu não sei se eles... Mato saiu do celeiro, atraído pelo barulho. Ao ver a mulher, parou bruscamente e disse algo a Naeli em sua língua. A resposta dela foi rápida e firme. O rosto de Mato escureceu, mas ele não discutiu. Voltou para dentro. Precisamos dar água a ela, disse Kalem. Naeli assentiu e foi até o poço, mantendo distância. A mulher seguiu cada movimento dela, o corpo tenso como uma mola prestes a romper. Quando Naeli trouxe o balde e o colocou perto de Kalem, a mulher olhou como se fosse veneno. Está limpa, disse Kalem. Eu prometo. Ela bebeu mesmo assim, a sede vencendo o medo. A água parecia ter ajudado.
A respiração dela se estabilizou e um pouco da selvageria deixou seus olhos. Quando abaixou o balde, olhou para Kalem com uma nova consciência. Por que ela está aqui? Perguntou a mulher, a voz mais firme agora. Por que você está ajudando eles? Antes que Kalem pudesse responder, Naeli falou. Nós não atacamos a fazenda Morrison. A cabeça da mulher virou bruscamente em direção a ela. Você está mentindo. Ela não está, disse Kalem. Eles estão aqui desde amanhã, feridos. Um deles mal consegue respirar. Não poderiam ter atacado ninguém. A mulher o encarou, tentando processar aquela informação. Mas Garré Fils disse. Fils esteve aqui, interrompeu Kalem. Ele os viu. Se está dizendo às pessoas que eles atacaram Morrison, está mentindo. A compreensão começou a surgir no rosto da mulher, logo seguida pelo horror. Então, quem? A resposta veio na forma de tiros. Múltiplos disparos de rifle, vindos da direção da fazenda Morrison. Perto bastante para que o som cortasse o ar da manhã com clareza. Perto bastante para que Kalem soubesse que havia pelo menos uma dúzia de armas disparando. Naeli virou a cabeça bruscamente em direção ao som. Mato e Cana saíram do celeiro, armas em punho. A mulher ficou rígida, a mão apertando o braço de Kalem. É a fazenda Morrison, sussurrou ela. É minha casa. Mais tiros. Depois gritos. Depois silêncio. O tipo de silêncio que vem depois da violência, pesado e definitivo. Kalem sentiu as peças se encaixando em sua mente, formando um quadro que ele não queria ver, mas não podia ignorar. O ataque à fazenda Morrison. Fis perseguindo guerreiros Apache que, na verdade, estavam fugindo de seus próprios ferimentos. O timing conveniente. O modo como Fis olhara para ele quando mencionou o que acontecerá à sua família. Está acontecendo de novo, disse Kalem, em voz baixa. Alguém está começando outra guerra, usando os dois lados para isso. Naeli encontrou o olhar dele. Ela entendeu. Ele viu isso na forma como sua expressão endureceu, no modo como o maxilar se contraiu. Eles estavam sendo manipulados, todos eles. Colonizadores e apaches, jogados uns contra os outros, matando-se enquanto alguém lucrava com as terras deixadas vazias. A mulher tremia novamente, mas agora não era de medo. Era de raiva. Minha família, disse ela. Meu irmão, eles mataram eles também. Ela não conseguiu terminar a frase. Cana falou com Naeli em tom urgente. Ela respondeu, a voz sombria. Mato se juntou à conversa, gesticulando em direção à linha das árvores. Eles discutiam algo em voz baixa, mas intensa. O que eles estão dizendo? Perguntou Kalem. Naeli virou-se para ele. Mais do meu povo está vindo. Cana viu sinais esta manhã. Eles seguem nosso rastro. Se nos encontrarem aqui, com você, com ela, vão achar que é uma armadilha. Vão ver inimigos. E vão atacar. Quanto tempo temos? 1 hora. Talvez menos. A mulher olhou de um para o outro, os olhos arregalados. O que vamos fazer? Kalem olhou para Naeli. Ela retribuiu o olhar. Entre eles, os guerreiros feridos no celeiro, uma mulher branca traumatizada, e os cavaleiros que voltariam com reforços. E agora, mais guerreiros Apache se aproximando, que viriam aquela cena como traição. Toda escolha levava ao derramamento de sangue. Exceto talvez uma. Vamos detê-los, disse Kalem. Todos. Antes que mais pessoas morram por causa das mentiras de outros. Naeli o observou por um longo momento. Então assentiu uma vez, firme e decisiva. Vamos detê-los. Mas nenhum dos dois sabia se era realmente possível parar uma guerra que já havia começado. O nome da mulher era Sarah Morrison. Ela contou isso enquanto andava de um lado para o outro perto do poço, as mãos se torcendo com nervosismo. Não conseguia ficar parada. De tempos em tempos, olhava para a linha das árvores, esperando ver o irmão surgir, esperando alguém vir dizer que tudo fora um engano. Kalem conhecia aquele olhar. Já o usará 4 anos antes. Precisamos de um plano, disse Naeli, a voz cortando a tensão. Ela estava de pé perto da entrada do celeiro, de onde podia ver tanto o leste quanto o oeste da propriedade. Meu povo vem do norte, explicou. Seguem nossas pegadas. Quando nos virem aqui, vão pensar que é uma armadilha. Você pode explicar?
Perguntou Calém. Dizer o que aconteceu? Palavras não bastam. Não depois do que já viram. Sangue demais. Morte demais. Ela tocou novamente o ombro ferido. Eles me veem com colonos. Vão achar que traí o meu povo. Mato disse algo de dentro do celeiro. Naeli respondeu num tom cortante. O jovem guerreiro saiu, o rosto escurecido. Falou diretamente com Calém. As palavras incompreensíveis, mas a acusação, clara. Ele diz que é sua culpa. Traduziu Naeli. Diz que você traz mais perigo. Diz que devíamos ir embora agora, antes que seu povo ou o meu cheguem. Ele pode estar certo, disse Calém. Sara se virou para ele, alarmada. Você não pode deixar eles irem. Aqueles cavaleiros, Fis e seus homens, vão caçá-los. Vão matá-los. Eles nos caçam de qualquer forma, disse Mato, em inglês quebrado, suas primeiras palavras no idioma de Calém. Morremos fugindo, ou morremos aqui. Mesma coisa. Não é a mesma coisa, respondeu Calém. Fugindo, vocês morrem por nada. Aqui, temos uma chance de mostrar o que realmente está acontecendo. Cana saiu do celeiro, deixando Takakota dentro. Falou longamente com Naeli, o rosto marcado pela gravidade. Ela ouviu, assentindo de vez em quando, e então se virou para Calém. Cana diz que há um jeito antigo. Um jeito de mostrar paz entre inimigos. Sinal de fumaça. Um padrão específico. Significa falar, não lutar. Mas precisa que os dois lados queiram ver. Queiram confiar. Seu povo vai respeitar isso? Perguntou Calém. Alguns sim. O bastante. Talvez. Ela o olhou diretamente. E o seu? Calém pensou em Fis. Nos homens que o seguiram até ali. Nos que haviam matado sua família e iniciado todo aquele ciclo de violência. Alguns não. Mas há outros. Pessoas cansadas de enterrar seus filhos, suas esposas. Pessoas que só querem que isso acabe. Sara cruzou os braços, abraçando o próprio corpo. Meu irmão queria isso também. Falava disso o tempo todo. Dizia que devia haver outro jeito. A voz dela se quebrou. E agora ele provavelmente está morto porque alguém quis que continuasse. O peso daquela verdade caiu sobre todos. Alguém estava lucrando com aquela guerra. Alguém poderoso bastante para manipular os dois lados, forjar ataques, manter o ciclo girando. Enquanto colonos e apaches se matassem, esse alguém continuaria invisível. O sinal, disse Calém a Naeli. Como fazemos? Ela apontou para o céu. Fogo. Madeira verde faz fumaça que sobe reta. 3 colunas, depois 2, depois uma. Padrão antigo. Significa, venham conversar. Armas abaixadas. E se não respeitarem? Perguntou Mato. E se virem o sinal e atacarem mesmo assim? Então morremos, disse Naeli, simplesmente. Mas morremos tentando impedir isso. Não fugindo. O maxilar de Mato se contraiu. As mãos se fecharam em punhos. Ele olhou para Kahana, que assentiu uma vez, lento e firme. O acordo do velho guerreiro parecia bastar. Os ombros de Mato relaxaram um pouco. A raiva cedeu. Precisamos de madeira verde, disse Calém. E rápido. Eles se espalharam para reunir o que precisavam. Sara ajudou, apesar das mãos trêmulas, arrastando galhos da beira da mata. Cana foi verificar Takakota novamente e voltou com tiras de pano para controlar a fumaça. Mato se movia como uma sombra, rápido, eficiente. A hostilidade anterior de Calém transformou-se em ação. Ele trabalhou lado a lado com Naeli, construindo a estrutura da fogueira perto do poço, num ponto onde seria visível de todas as direções. De vez em quando, as mãos dele se tocavam, e nenhum dos dois se afastava. O gesto era pequeno, quase insignificante, mas carregava algo maior, um reconhecimento silencioso daquilo impossível que estavam tentando fazer. Sua esposa e sua filha, disse Naeli em voz baixa, enquanto trabalhavam. Elas ficariam orgulhosas do que você está fazendo hoje. Calém não respondeu de imediato. Colocou outro galho, ajustando-o com cuidado. Não sei se orgulhosas, disse enfim, mas talvez entendessem. Isso já seria o bastante. Ela assentiu. Meus filhos não entenderiam. Jovens demais.
Mas meu marido, ele sim. Você queria paz, ele dizia. Tentava encontrar um caminho. Ela fez uma pausa. Isso o matou. Talvez a gente consiga fazer melhor, respondeu Kalem. Ou talvez todos morramos tentando, retrucou ela. Mas havia algo na voz de Naeli que não era resignação. Era determinação, a de quem já não tinha nada a perder, mas tudo a provar. A estrutura da fogueira ficou pronta. Kalem bateu a pederneira contra o aço e as faíscas pegaram. A madeira verde começou a soltar fumaça imediatamente, grossas colunas brancas subindo no ar imóvel. Naeli ajustou os galhos, criando padrão. 3 colunas, depois 2, depois uma. O sinal seria visível por milhas em todas as direções. Sara ficou ao lado deles, observando a fumaça subir. Quanto tempo até verem? Perguntou. Não muito, respondeu Naeli. Não muito mesmo. Como se suas palavras tivessem convocado o destino, um movimento surgiu na linha de árvores ao norte. Não eram cavaleiros, eram guerreiros. Pelo menos 15 deles, avançando em formação, armas prontas. E à frente, uma figura que Kalem reconheceu mesmo à distância, pelo modo como os outros se curvavam diante dele, um chefe de guerra, vindo rápido, vindo furioso. E atrás de Kalem, do lado oeste, ecoou o som de cascos. Fis havia voltado. E trouxera mais homens, pelo menos 20 cavaleiros, todos armados, todos prontos para lutar. Os dois lados viram o sinal de fumaça. Os dois lados se viram. E ambos estavam perto demais para recuar agora. Os grupos pararam a uns 15 metros de distância, com a propriedade de Kalem entre eles. Os guerreiros Apache formaram uma linha ao norte, armas empunhadas, mas não erguidas. Os cavaleiros se agruparam a oeste, rifles apoiados nas celas. O sinal de fumaça continuava a subir entre eles. 3 colunas, depois 2, depois uma, repetindo-se sem parar. Ninguém se movia. Kalem estava perto do poço, Naeli ao seu lado. Sara mantinha-se próxima do celeiro, o rosto pálido. Mato e Kahana haviam se posicionado perto de Kalem, não à frente dele, mas ao lado. O gesto não passou despercebido. O chefe de guerra Apache deu um passo à frente. Era alto, o rosto marcado por cicatrizes que contavam décadas de sobrevivência. Seus olhos percorreram a cena, o ombro ferido de Naeli, os colonos, o sinal de fumaça. Quando falou, sua voz atravessou a distância como um trovão. Naeli respondeu no mesmo idioma, o tom respeitoso, porém firme. O diálogo seguiu rápido e intenso, frases curtas e afiadas como lâminas. Os outros guerreiros observavam, as mãos apertando as armas. Kalem não compreendia as palavras, mas entendia a dinâmica. Naeli estava sendo desafiada, suas escolhas questionadas, sua autoridade posta à prova. Do lado oeste, Fis desmontou do cavalo. Andou lentamente para frente, a mão pousada sobre o coldre. Atrás dele, seus homens fizeram o mesmo, formando uma parede de colonos armados. Quando Fis falou, sua voz era gelada. Você fez sua escolha, Driden. Agora vai viver com ela. Isso não é sobre escolhas, respondeu Kalem. É sobre a verdade. Fis riu, sem humor. Verdade. A verdade é que você está ao lado das pessoas que mataram sua família. As mesmas que vêm atacando nossos assentamentos há meses. Essa é a única verdade que importa. Eles não atacaram a fazenda Morrison, disse Kalem alto, a voz firme, projetando para que todos ouvissem. Estão aqui desde amanhã. Feridos. Um deles à beira da morte. Não poderiam ter atacado ninguém. Sara deu um passo à frente, a voz trêmula, mas clara. Ele está dizendo a verdade. Eu vi quem atacou nossa fazenda. Eram pelo menos 20, organizados, bem armados. Ela apontou para o grupo de Naeli. Essas pessoas mal conseguem ficar de pé. O rosto de Fis escureceu. Está defendendo eles, depois do que fizeram com sua família? Estou dizendo a verdade, respondeu Sara. Algo que você, ao que parece, não tem interesse nenhum em ouvir. O chefe de guerra falou novamente, o tom cortante. Naeli respondeu e então voltou-se para Kalem. Ele pergunta por que confiamos em colonos. Por que estamos com você? Diz que isso é traição. Diga a ele, disse Kalem, que todos nós estamos sendo traídos. Por alguém que quer que continuemos nos matando. Naeli traduziu.
A expressão do chefe não mudou, mas algo brilhou em seus olhos, talvez reconhecimento, talvez suspeita de que havia verdade naquelas palavras. Kahana deu um passo à frente e falou diretamente com o chefe. Sua voz era baixa, mas carregava peso. Os outros guerreiros o escutaram, alguns assentindo lentamente. Quando terminou, o chefe o estudou por um longo momento antes de responder. O que ele disse? Perguntou Kalem. Cana contou sobre os rastros que vimos há 3 dias, explicou Naeli. Colonizadores se movendo à noite, vestidos com nossas roupas. Ele os viu, mas não pôde seguir, eram muitos, perigosos. Ela fez uma pausa. Disse que já vimos isso antes. Ataques que não fazem sentido. Investidas sem propósito, exceto espalhar ódio. Um dos homens de Fis gritou. Esperam que a gente acredite nisso? Que tem gente fingindo ser eles. Eu acredito, disse Sara. Porque foi exatamente isso que aconteceu com a família de Kalem. Colonos vestidos como guerreiros, iniciando uma guerra só para tomar terra. O rosto de Fis ficou imóvel. Imóvel demais. Kalem o observou e viu, naquele instante, o cálculo, o lampejo de algo que podia ser medo ou culpa. Isso é uma acusação séria, disse Fis, devagar. É a verdade, respondeu Kalem. Alguém vem jogando dos dois lados. Forjando ataques. Garantindo que continuemos inimigos, que continuemos matando uns aos outros. Ele deu um passo à frente, aproximando-se de Fis. A pergunta é: quem ganha com isso? Quem fica com a terra quando todos nós estivermos mortos? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Cada pessoa ali entendeu o que Kalem estava sugerindo. Alguém com recursos. Com influência. Alguém capaz de circular entre as duas comunidades sem levantar suspeitas. O chefe de guerra falou novamente, o tom agora diferente, mais de pergunta do que de acusação. Naeli traduziu. Ele quer saber quem é essa pessoa com tanto poder. Antes que Kalem pudesse responder, um dos cavaleiros se mexeu, nervoso, um homem jovem, o rosto corado. Olhou para Fis, e desviou rápido demais. O movimento foi pequeno, mas Kalem percebeu. Naeli também. E o chefe de guerra. Fis notou a atenção deles e virou-se para o rapaz. Tem algo a dizer, Collins? Collins balançou a cabeça rapidamente. Não, senhor. Nada. Mas suas mãos tremiam. E quando Fis olhou, havia algo naquele olhar, algo que Kalem reconheceu. O mesmo olhar que predadores lançam à presa quando decidem se vão atacar. Sara ofegou. Ela também tinha visto. Foi você, disse, encarando Fis. Foi você o tempo todo. A mão de Fis moveu-se em direção ao coldre, mas antes que pudesse sacar, o chefe de guerra gritou uma ordem. Imediatamente, 3 guerreiros Apache ergueram os arcos, flechas já entaladas e apontadas. Não para Kalem, para Fis. Os cavaleiros se retesaram, erguendo seus rifles. Os guerreiros prepararam suas armas. Todos estavam a um piscar de olhos do derramamento de sangue. Kalem avançou, colocando-se diretamente na linha de fogo. Parem! Gritou. Sua voz cortou a tensão como uma lâmina. Ele ficou entre os 2 grupos, braços abertos, tornando-se o alvo mais vulnerável do campo. Se começarem a atirar, disse ele, a voz firme e alto bastante para todos ouvirem, vocês provam que ele estava certo. Provam que não conseguimos parar. Que fomos longe demais. Ele se voltou para o chefe de guerra. Seu povo já perdeu o suficiente, não perdeu? A expressão do chefe era indecifrável, mas ele não abaixou a arma. Kalem então se virou para os homens de Fis. E vocês? Quantos amigos já enterraram? Quantos familiares? Quanto mais vão sacrificar pelo lucro de outro homem? Collins falou, a voz trêmula. Ele disse que eram eles. Mostrou rastros, deu coordenadas, disse que tínhamos que atacar primeiro ou eles nos matariam. Calha a boca, rosnou Fis. Mas era tarde demais. A verdade estava saindo, e todos ouviam. Outro cavaleiro falou. Ele anda comprando terras. Toda família que é destruída, ele aparece e faz uma oferta para os que sobraram. Faz isso há 2 anos. O chefe de guerra abaixou a arma lentamente. Falou com Naeli, o tom mudando de raiva para algo frio e calculado. Ela assentiu e traduziu para Kalem. Ele diz que também viram isso.
famílias desaparecendo, terras mudando de dono. Sempre o mesmo homem fazendo ofertas. Ela olhou para Fis. Sempre você. O rosto de Fis se contorceu. Ele estava encurralado, e sabia disso. Mas homens encurralados eram perigosos. Sua mão ainda pairava perto do coldre, e Kalem via os cálculos por trás de seus olhos. Quantos poderia matar antes de ser abatido? Quanta destruição poderia causar? Antes que alguém se movesse, Naeli deu um passo à frente, ficando ao lado de Kalem. Depois Mato. Depois Kahana. Depois Sara. E então Collins, desmontando do cavalo e se afastando dos outros cavaleiros. Um a um, pessoas dos dois lados avançaram para o meio do campo, formando uma parede de corpos entre Fis e a fuga. A mensagem era clara. A guerra tinha acabado, e Fis havia perdido. A mão de Fis moveu-se em direção à pistola, mas ela nunca saiu do coldre. O chefe de guerra foi mais rápido, cruzou a distância em 3 passos e golpeou o pulso de Fis com o lado plano da lâmina. A arma caiu na terra. 2 cavaleiros tentaram ajudar seu antigo líder, mas os outros colonos os bloquearam. Rifles abaixados, mas corpos firmes. Acabou, Garré, disse Collins. Chega. Fis olhou ao redor, para os rostos que o cercavam. Colonos que ele liderara. Guerreiros que havia manipulado. Todos o observavam com a mesma expressão. Não ódio, mas algo mais frio, compreensão. Agora eles o viam pelo que realmente era. Não um protetor, um predador que se alimentava da dor deles. O chefe de guerra falou, cada palavra medida. Naeli traduziu. Ele diz que Fis será levado ao delegado territorial. Nossos 2 povos testemunharão. Nossos 2 povos verão a justiça. Vocês não podem, disse Fis, a voz perdendo autoridade, tornando-se um lamento desesperado. Eu estava protegendo todos nós. A terra, o território. Alguém precisava tomar o controle. Você tirou vidas, respondeu Sara. Meu irmão. A esposa e a filha de Kalem. Quantos mais? Fis não respondeu. Ou talvez tivesse respostas demais, e nenhuma que pudesse salvá-lo agora. 2 guerreiros Apache amarraram suas mãos. Não com brutalidade, mas com eficiência. Aquilo não era vingança. Era necessidade. Collins e outro colono se ofereceram para ir junto, como testemunhas dos 2 lados. O simbolismo era claro, antigos inimigos agora viajando juntos para entregar justiça. Enquanto se preparavam para partir, o chefe de guerra se aproximou de Kalem. Falou longamente, num tom formal. Naeli ficou ao lado de Kalem, traduzindo em voz baixa. Ele diz que hoje você fez algo que não deveria ter sido possível. Deu água ao inimigo. Ficou entre as armas e a morte certa. Fez guerreiros e colonos verem a verdade juntos. Ela fez uma pausa. Ele diz que é assim que as guerras acabam. Não com vitória, mas com alguém corajoso o bastante para parar de lutar. O chefe de guerra estendeu a mão. Kalem a apertou. O aperto foi firme, breve, mas representava algo maior que ambos. Um reconhecimento, um começo. Diga a ele, disse Kalem, que a água era livre. Sempre será. Naeli traduziu. A expressão do chefe suavizou levemente. Ele assentiu uma vez e retornou aos seus guerreiros. Eles começaram a jornada rumo à capital territorial, Fis caminhando entre eles, a cabeça baixa. Os colonos restantes dispersaram-se lentamente, muitos parando para falar com Kalem antes de partir, pedindo desculpas. Agradecendo a ele, prometendo espalhar a verdade sobre o que realmente aconteceu. A história se espalharia rapidamente agora. A verdade sempre se espalha, assim que alguém tem coragem de contá-la. Sara permaneceu perto do celeiro. Preciso voltar, disse em voz baixa. Para Morrison, ver o que restou, de Belry. Ela não conseguiu terminar. Eu ajudarei, disse Naeli. Meu povo ajudará. Reconstruiremos juntos. Sara a olhou por um longo momento. Então assentiu. Juntas. Matt surgiu do celeiro com Cana, apoiando Takakota entre eles. O guerreiro ferido já estava consciente, respirava melhor. Olhou para Kalem e disse algumas palavras. Cana traduziu em inglês hesitante. Ele diz que deve a você a vida. Diz que a dívida será lembrada. Não há dívida, respondeu Kalem.
Apenas água. Mas todos sabiam que fora mais do que isso. Tinha sido uma escolha, uma que se espalhou como ondas, tocando todos que testemunharam, mudando algo essencial na forma como viam uns aos outros. Os guerreiros apaches se prepararam para partir, levando seus feridos. Naeli permaneceu para trás, parada perto do poço, o mesmo poço onde tudo havia começado há poucas horas. Parecia que uma vida inteira se passará desde então. Você deu água, disse ela a Kalem. Algo simples, mas que mudou tudo. Você aceitou, respondeu Kalem. E isso também mudou tudo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Talvez ainda haja esperança para nossos povos. Talvez, concordou Kalem. Ela tocou de leve o ombro dele, depois se virou para se juntar aos seus guerreiros. Eles desapareceram entre as árvores, seguindo para o norte. Movendo-se com propósito, mas sem pressa. Não como inimigos fugindo, mas como pessoas voltando para casa. Kalem ficou sozinho em sua propriedade enquanto o sol começava a descer. O sinal de fumaça há muito se apagara. O balde descansava ao lado do poço, vazio, mas limpo. Ele o encheria de novo amanhã, e no dia seguinte, e em todos os dias que viessem. O poço continuaria a dar água a quem precisasse, colono ou apache, inimigo ou amigo. Porque Kalem aprenderá algo naquele dia, algo que havia esquecido durante seus anos de luto. Que a distância entre um inimigo e um ser humano às vezes é apenas um ato de bondade. Um balde de água. Uma escolha de ver a pessoa diante de você, e não o uniforme que veste, nem o sangue que derramou. A guerra não tinha acabado por completo. Conflitos profundos nunca acabam de verdade. Mas algo havia mudado. E, anos depois, quando contassem histórias sobre aquele território, lembrariam do dia em que um simples fazendeiro ofereceu água a seus inimigos. E como esse gesto simples quebrou algo que parecia inquebrável. Provando que, às vezes, os menores gestos carregam um maior peso. E que a paz não começa com tratados ou rendições, mas com uma pessoa decidindo que a compaixão importa mais do que a vingança. Kalem Driden voltou ao trabalho, carregando a água de um poço que jamais secaria. Se você gostou desta história de coragem e compaixão no Oeste Indomado, clique no vídeo na tela para descobrir outro conto em que uma decisão muda tudo. Não se esqueça de se inscrever e considerar enviar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo histórias poderosas como esta. Seu apoio significa o mundo para nós.